Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo do canal de Introdução à Metodologia de Pesquisa, vinculado à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Meu nome é Luiz Eduardo e hoje vamos conversar um pouco sobre a introdução da revisão de escopo. Antes de começarmos, é importante manter em mente que a introdução tem a capacidade de conduzir o leitor por todo o contexto que cerca o artigo. Se tomarmos como base a história de um filme, podemos observar que o início daquela produção cinematográfica tem um papel fundamental de mostrar quais são os seus personagens, seus gostos e conflitos e o porquê daquela história está acontecendo. Do mesmo jeito, é no artigo de revisão, em que analisaremos qual a população que está sendo observada, quais as intervenções estão sendo aplicadas e, sobretudo, qual é o respaldo científico que alicerça a criação de uma revisão de escopo, compreendendo sempre qual é a relevância do estudo para a comunidade científica. A estrutura precisa seguir um paralelismo bem estruturado, além de ter uma lógica a ser seguida, mantendo sempre uma organização que faça sentido tanto para o autor como para o leitor. Como uma forma de sistematizar a criação desta parte do seu artigo, vamos utilizar as diretrizes propostas pelo Prisma SCR, as quais apontam para dois principais itens relacionados à introdução, a justificativa e os objetivos. No primeiro ponto, é importante que você descreva a justificativa para a revisão no contexto que já é conhecido, ou seja, é preciso que você fale de maneira convincente que seus objetivos e questões são suficientes para a criação de uma revisão de escopo. Além disso, no segundo ponto, você precisará deixar claro quais são os seus objetivos e quais questões serão trabalhadas baseados nos elementos-chave. Esses elementos podem ser, por exemplo, população analisada, qual o contexto no qual está inserida e os conceitos importantes que serão abordados durante a revisão. É importante tornar claro e explícito para o leitor as suas declarações acerca desses objetivos e quais as questões trabalhadas dentro da pesquisa. Por exemplo, se escrevermos um artigo analisando como um medicamento pode impactar o tratamento de uma determinada doença em comparação ao método tradicional, é preciso que você explique o que é essa doença, como se manifesta, qual é a importância de tratá-la e por que esse medicamento seria interessante para essa finalidade. Desse modo, uma sugestão de como podemos estruturar a introdução em algumas partes são as seguintes: contexto geral, os problemas, a justificativa do seu trabalho, então a relevância dele para a comunidade científica e os objetivos dele. Agora, como uma forma de estruturar todo o conteúdo que vimos até o presente momento, vamos dar uma olhadinha na introdução que seguiu os conceitos do Prisma SCR. Gente, vamos dar uma olhadinha na introdução desse artigo de revisão, cujo título é Terapia assistida por animais na melhora sociocomportamental de pessoas autistas, uma revisão de escopo. Vou primeiro ler esse primeiro parágrafo e aí a gente dá uma analisada depois, ok? Em 1943, o psiquiatra Leo Carne diagnosticou como autistas, palavra derivada do grego autos, que significa eu, crianças com sintomas de isolamento social e distúrbios linguísticos, mesmo sem esquizofrenia ou outros distúrbios psiquiátricos conhecidos. Tal condição, juntamente ao transtorno global de desenvolvimento e da síndrome de Asperger, compõe o transtorno do espectro autista, TEA, sendo assim um conjunto de transtornos do neurodesenvolvimento. De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, indivíduos autistas apresentam déficits caracterizados por comportamentos estereotipados repetitivos e por habilidades de comunicação e interação social prejudicadas. Dentro desse parágrafo, a gente conseguiu ter acesso à contextualização teórica do tema. E dentro dessa contextualização, a gente também conseguiu ter acesso à população, que seria uma das partes do método PCC, que a gente já trabalhou na metodologia, onde o P seria a população, o C o conceito e o outro C o contexto. No caso desse artigo que a gente está analisando, o P seria justamente pessoas com transtorno do espectro autista. No segundo parágrafo, a gente vai ter o seguinte: uma alternativa para a melhora dessas características comportamentais é a terapia assistida com animais, a qual, a partir do contato com os animais e, consequentemente, da quebra do distanciamento social característico de pessoas com autismo, possibilita um avanço social, relacional e comportamental. Esse parágrafo aqui, ele já dá a ideia do conceito do método PCC. No caso daqui, seria a própria terapia assistida com animais. E vocês vão perceber que no próximo parágrafo a gente vai ter a aplicação desse conceito a partir de um contexto dentro da nossa metodologia de pesquisa.
A primeira vez que a presença de animais foi analisada como instrumento terapêutico foi pelo psicoterapeuta Boris Levinson, e desde a década de 70, terapia assistida por animais tem sido utilizada como suporte às terapias tradicionais por gerar resultados positivos na comunicação verbal, gestual e visual, na redução da irritabilidade e da agressividade, além de facilitar a socialização e a autoestima em autistas. Ou seja, nesse parágrafo a gente conseguiu entender qual é o contexto que foi aplicado o conceito que a gente viu anteriormente. Relembrando, o conceito seria terapia assistida com animais e o contexto seria justamente a aplicação dessa intervenção para que a gente consiga melhorar a sociabilidade de pessoas que têm transtorno do espectro autista. No tutorial de hoje, aprendemos os seguintes tópicos. Primeiro, a introdução deve ser feita de maneira estruturada, fluida e de modo a manter o paralelismo sintático. 2. Essa parte do artigo é responsável por inserir o seu leitor no conteúdo analisado, de maneira que ele entenda o real motivo do seu estudo ser realizado através de uma comunicação pautada nos objetivos do seu trabalho e na sua justificativa como revisão. 3. Uma sugestão que pode ser seguida para a criação da introdução é contexto geral, os problemas existentes, qual a relevância do estudo para a comunidade científica e o seu objetivo principal. E é isso, vamos ficando por aqui agora e peço que vocês curtam o vídeo, comentem o que vocês acharam e mandem para seus amigos. Dessa forma você nos motiva a continuar criando conteúdo sobre pesquisa e ciência. Na descrição do vídeo estará disponível material complementar para que você possa aprofundar seus estudos. Vamos ficando por aqui, eu agradeço a companhia e lhe aguardo nossos próximos vídeos. Obrigado e até mais!